Em uma determinada vila que ficava na beira do mar, ali morava um grupo de pescadores. E aqueles pescadores, vivendo ali naquela pequena vila, todos ali viviam da pesca. E as mulheres cuidavam dos peixes. Era grupo de pescadores que vivia humilde, mas vivia todos unidos em paz e em grande felicidade. E ali vivia aquele pequeno grupo de pescadores. Pescavam juntos, unidos, mas no meio daqueles pescadores tinha um pescador que se chamava Joãozinho. E ele não gostava de se misturar com os outros pescadores. Ele vivia sempre por fora. Ele pescava sozinho, porque ele dizia consigo mesmo: se eu arrumar um parceiro para pescar, eu vou ter que dividir o peixe, vou ter que dividir a pesca. Então eu prefiro pescar sozinho, porque assim eu não divido a pesca, fica tudo para mim. E ele tinha esse nível de pensamento baixo. Ele não se misturava, porque se ele vendesse os peixes, tinha que dividir. E assim ia. E os outros pescadores ali da vila sempre pescavam em dupla, sempre ia nos seus barquinhos com outros. E ali, quando eles faziam aquela grande pesca, dividia entre todos, e todos eram contentes. Mas Joãozinho não. Joãozinho, ele sempre pescava sozinho. E ele pegava o seu barquinho, que já era um barquinho velho, às vezes furava, ele colava, e ele ia pescar sozinho. E lá no meio do mar, quando ele lançava a rede, ele sempre dizia: eita Deus, que vida besta essa que eu levo. Só vivo pescando. Que vida sem graça. E os poucos peixes que ele pegava, ele dizia: eita Deus, que vida besta. Eu venho pescar e pego muito pouco. Não dá para nada. E ele sempre vivia naquele lamento. E dizendo para si mesmo: que vida besta essa que eu levo. E um dia, cedo, Joãozinho, ele pega seu barco, era um barquinho bem velho, sua rede, e ele vai para o mar pescar. E ele lançou a rede em um determinado ponto no mar. E a rede de Joãozinho enroscou. Quando ele puxou, a rede enganchou. E ele olhou para o céu e disse: eita Deus, que vida besta. Eu lanço a rede aqui no mar e a rede engancha. Ora, no mar não tem enrosco. Por que essa rede enroscou? Eita Deus, só faltava essa. E como Joãozinho, ele era um bom mergulhador, um bom nadador, ele resolveu amarrar o nailo da rede no seu barquinho e mergulhar para ver no que aquela rede tinha enganchado lá embaixo, porque ele estava aproximadamente 1,5 quilômetro da praia. E ele ali amarrou o fio do nailo da rede no barquinho e mergulhou e foi seguindo o nailo da rede. E quando ele chegou lá embaixo, ele viu que a rede estava enroscada. E naquele dia de sol muito claro, a água lá embaixo estava muito clara. E ele passou a mão assim e ele contemplou que a sua rede tinha enganchado no baú. E ele percebeu naquele baú o selo da coroa portuguesa. E ele quase bebe água e morre afogado lá embaixo, porque ele viu que aquele baú era um baú que estava cheio de ouro. E ele percebeu que foi quando
o Brasil ainda era colônia de Portugal, que os portugueses exploravam ouro para Portugal, aquele baú havia afundado de algum navio e ali estava cheio de ouro. E ele lá embaixo, no fundo do mar, ele contemplou e viu que estava rico e disse: "Eita, tô rico, tô rico". E ele quase bebe água. Mas ele precisava respirar. Então ele de imediatamente subiu nadando, seguindo o nylon da rede, chegou no seu barco, ficou muito eufórico, muito alegre e disse: "Eita Deus, estou rico, achei um baú de ouro no fundo do mar. Eita Deus, não leva uma vida mais besta não". Mas ele olhou para um lado e para outro, porque ele ficou com medo de alguém ouvir, de alguém estar ali perto e descobrir que ele tinha ficado rico, tinha achado um baú de ouro. Então ele disse para ele mesmo: "Cala, Joãozinho, fica quieto, que você agora está rico". E Joãozinho, ele tornou a mergulhar, seguindo o nalho da rede, foi lá embaixo e contemplou agora com mais visão aquele baú de ouro. E ele viu que o seu baú estava enterrado naquela areia do mar, naquela lama-areia. E tinha uns pedaços de madeira ali, e Joãozinho tentou tirar, mas não conseguiu. E ele ficou muito feliz, muito alegre. Tô rico, Deus, tô rico. Agora achei um baú de ouro. E o homem, de fato, estava rico, porque aquele baú estava cheio de ouro. E ele novamente subiu, foi lá em cima no seu barquinho e respirou, olhou para um canto e para outro e disse consigo mesmo: "Ninguém pode saber que eu achei um baú de ouro. Ora, eu pesco sozinho, eu não divido nada com ninguém, então quem achou esse baú de ouro fui eu, então eu não vou dividir com ninguém". E ele ficou quieto. E ele ficou lá em cima do seu barquinho e decidiu a descer ali no fundo do mar e tirar aquele baú de ouro. E ele tornou a mergulhar, tomou fôlego e foi seguindo o nalho da rede, chegou lá embaixo, ele tentou, pôs muita força para ver se tentava tirar aquele baú, mas nem mexia, porque o baú era imenso. E estava ali parte daquele baú enterrado na areia. E ele subiu novamente para respirar. E lá em cima do seu barquinho ele pensou numa forma como iria tirar aquele baú de ouro do fundo do mar. E ele foi lá novamente, tentou, mas não conseguiu. Então, ele teve a seguinte ideia: eu vou amarrar aqui o nylon da rede no meu barquinho e vou até a praia, vou em minha casa e vou ter uma ideia de como eu vou tirar o meu baú de ouro do fundo do mar. Aliás, agora eu sou um homem muito rico. E ele, para não perder o ponto, né? Ele deixou o seu barquinho lá, amarrado no nalho da rede, porque senão ele poderia perder o ponto e perder a sua fortuna, a sua riqueza. E como Joãozinho era um bom nadador, um bom mergulhador, ele resolveu vir nadando até a praia e deixou o seu barquinho lá. E ele começou a nadar, até chegar na praia. E ali na praia, ele resolveu ir lá no seu barraco. E quando Joãozinho encontrava alguém, ele tratava logo em despistar, porque ele tinha medo de, na sua euforia de ter achado aquele baú de ouro, ele soltar alguma conversa. Olha, eu achei um baú de ouro. Então ele, quando alguém encontrava ele, dizia: "E aí, Joãozinho, como é que tá a pesca?" E ele logo despistava: Não, a pesca tá ruim, ultimamente não tô pegando nada. Tá ruim a pesca, eu não tenho nem ido pescar". E ele despistava a pessoa. E um outro colega, quando encontrava: "E aí, Joãozinho, tem ido pescar? Nunca mais te vi, rapaz. Como é que você tá?" "Ah, eu tô na maré ruim, não tenho ido pescar. Tá ruim o negócio." Porque ele tinha medo de escapulir da língua dele, e da boca dele, que ele tinha achado um baú. E ele foi lá e ficou quietinho lá no seu barraco, né? Dentro de casa, pensando numa forma como que ele iria tirar aquele grande tesouro do fundo do mar.
E ele ficou pensando de várias formas como iria resgatar aquele ouro lá do fundo do mar. E ele dizia: só que eu não posso contar para ninguém. Porque se eu chamar alguém para tirar o meu baú do fundo do mar, eu vou ter que dividir. E o baú é meu, tem muito ouro ali, é meu sozinho. E se alguém for mais eu para tirar, eu vou ter que dividir. Aí não dá, né? Então quem tem que tirar aquele baú do fundo do mar sou eu. E você sabe que todo ganancioso, ele tem um nível baixo de consciência, porque ele pensa só em si mesmo, ele só pensa só no seu próprio atributo. E ali Joãozinho pensou, pensou, e ele, no dia seguinte, ele saiu decidido a ir tirar aquele baú do fundo do mar. E ele sai da sua casa e lá tá todos os pescadores reunidos ali de manhã, pronto para ir pescar. E aí vira o Joãozinho: e aí, Joãozinho, chega aí, rapaz, você sumiu. O que está acontecendo? E ele tentou logo despistar todos os pescadores. E ele dizia: não, não, eu tô meio doente. Mas você não tem ido pescar? Não, não, eu tô numa maré ruim, ando doente, não tenho pescado. Eu não tô mais com ânimo de pescar, não. Despistava os pescadores. Os pescadores diziam: puxa, mas Joãozinho não se enturma com a gente. Joãozinho não quer nossa união. Joãozinho é um moço tão novo. Por que ele fica por fora? A gente é unido. E os pescadores ficavam assim meio que sentido, né? Porque todo mundo ali era unido. E os pescadores mais velhos, mais experientes: Joãozinho, chega pra cá, rapaz. Chega pro meio da gente. E ele tratava logo em despistar. Não, eu tenho que ver alguma coisa aí, eu não tô pescando mais não. E Joãozinho, ele estava decidido realmente a tirar o seu baú de ouro do fundo do mar. E ele chegou na praia, ele bateu o braço, nadando, nadando, até chegou no seu barquinho. E chegou no seu barquinho, ele tomou muito fôlego, porque Joãozinho estava decidido, resolvido realmente tirar aquele baú de ouro do fundo do mar. Aliás, agora Joãozinho se tornou um homem rico, milionário. Aquele ouro era só dele. Foi ele que achou. Então ele tinha o direito de usufruir daquilo. E ele, determinado, ele mergulhou, seguindo o nailo da rede. Chegando lá embaixo, ele contemplou o seu tesouro, ficou muito feliz e ele disse: mãos à obra. E ele apoiou assim as suas duas pernas lá no fundo do mar, entre o baú. Mas só que entre o baú tinha umas madeiras antigas de lei que estava prensado na areia. E Joãozinho colocou toda a força que ele tinha. Ele colocou muita força mesmo e tentou mesmo com toda a sua garra tirar aquele baú. Mas Joãozinho não percebeu que quando ele estava forçando o baú, os pés dele foi afundando na areia entre o baú e as madeiras. E agora Joãozinho estava com os dois pés presos lá no fundo do mar. E ele teria que subir lá em cima para respirar. E quando Joãozinho ele foi tentar tirar os seus pés, ele viu que ele tinha se enroscado naquelas madeiras e no baú. E Joãozinho viu que realmente ele entrou numa grande armadilha, que agora a única coisa que ele tinha era a sua vida. E agora Joãozinho já estava perdendo todo o seu ar, seu fôlego, e agora ele lutava não para tirar o baú, mas lutava para tirar os seus pés, que estava preso no fundo do mar. E Joãozinho agora daria aquele baú de ouro para alguém tentar resgatar ele ali do fundo do mar, porque ele viu que ele estava morrendo afogado. E Joãozinho contemplando aquele grande tesouro, mas ao mesmo tempo morrendo, porque ele não teve a humildade de chamar os seus colegas para resgatar aquele grande tesouro. Então, meu amado, Joãozinho morreu ali no fundo do mar. E ele, ali morrendo e contemplando um grande baú de ouro, e até que seus pulmões estouraram e Joãozinho morreu. E ele ficou ali no fundo do mar preso. E lá fora, os pescadores
nem perceberam a ausência de Joãozinho, porque Joãozinho não se misturava, Joãozinho não se unia com os outros pescadores. Mas o tempo foi passando, uma semana, 2 semanas, 15 dias, e o povo disse: Ué, gente, vocês têm visto o Joãozinho? E todos diziam: Não, a gente nunca mais viu o Joãozinho. Pois é, Joãozinho sumiu, nunca mais a gente tem visto ele. Que coisa, hein? E todos os pescadores ali se preocuparam com Joãozinho. Pois é, vamos atrás de Joãozinho. O tempo todo a gente não vê ele, até que alguém olhou lá para o mar e disse: Olha lá o barco de Joãozinho. E viram lá o barco de Joãozinho amarrado no nailo. Ah, é? Vamos ver o que aconteceu com Joãozinho? E ali todos os pescadores pegaram seus barcos e foram em direção ao barquinho de Joãozinho. Chegaram lá, viram aquele barco amarrado no nailo. Estranho, cadê Joãozinho? E um dos mergulhadores, porque todos os pescadores ali também era bom mergulhador, mergulhou seguindo o nailo da rede e foi até lá embaixo. E lá embaixo viram Joãozinho, prensado nas madeiras, entre um baú de ouro, e parte do seu corpo já estava todo comido pelos peixes. E aquele pescador ficou muito triste. Olha o que dá a ganância. Olha o que dá ser uma pessoa que não manifesta a sua amizade com ninguém. Ele achou esse grande baú de ouro, mas ele tentou tirar sozinho. E agora perdeu a sua vida. E aquele mergulhador subiu imediato e lá em cima ele contou aquilo para todos os pescadores. Joãozinho, por ele ser ganancioso, ele achou um grande tesouro. Mas ele não pediu a nossa ajuda, foi tentar tirar o baú sozinho. Ele morreu prensado lá embaixo. E todos os pescadores ali ficou muito triste pela morte de Joãozinho. Fizeram 1 minuto de silêncio, oraram a Deus e disse: se ele tivesse pedido a nossa ajuda, nós não precisaria ficar com o tesouro dele. A gente ajudava ele a tirar o tesouro. Mas como ele foi ganancioso, aconteceu isso. E ali todos os pescadores unidos, com muito cuidado, tentaram tirar Joãozinho dali, tiraram, sepultaram o Joãozinho ali naquela ilha, naquela vila. Depois vieram cá, tiraram aquele baú de ouro com muito cuidado, e todos os pescadores, unidos, unânimo, venderam aquele grande tesouro e dividiram o dinheiro entre todos. Inclusive, aquela vila se transformou numa bela cidade, porque todos os pescadores ali serviam a Deus e tinham união de Deus. Pois é, meu amado, essa história que você está ouvindo, parece que muita gente vive desse jeito como Joãozinho, na ganância, querendo tudo para si. E na vida, você nunca vai encontrar um ganancioso que vai se dar bem, porque todo avarento tem níveis baixos, elevados de consciência e pensa apenas nele mesmo. E todo avarento se dá mal. Todo avarento não se dá bem na vida porque pensa em si, pensa nele mesmo. E o final é trágico, como o de Joãozinho. Olha só o que é que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 a 11. Ele diz assim, mas grande fonte de piedade é o contentamento, porque nada temos trazido para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que vestir, com o que comer, com isso estejais contente. Mas os que querem ficar ricos por ganância, caem em tentação e em ciladas perniciosas. E muitos nessa cobiça, nessa concupiscência louca e nocívia, submergem-se à perdição e à ruína, porque o amor, a ganância, o dinheiro é a raiz de todos os males. E muito nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão.
Olha só que conselho o apóstolo Paulo ele dá para o seu filho Timóteo. Meu amado, dinheiro é muito bom. Dinheiro é energia. Mas quando você está a serviço do Senhor, o fluxo do universo trabalha ao teu favor. Não precisa você gananciar por nada, porque tudo aquilo que te pertence vai chegar nas tuas mãos por direito divino, sem precisar você querer cobiçar nada de alguém, porque tudo que é teu, Deus vai colocar nas tuas mãos. Por isso você trabalha, por isso você vive, mas viva com fé na palavra de Deus. Não fica ganancioso. E eu quero te falar que a ganância é um dos pecados mortais que está dentre os 12 tipos de pecado que o Senhor Jesus falou. Porque Jesus disse ali, está registrado no livro de Marcos 7:21, que do coração do homem saem os maus desígnios, o adultério, a fornicação, a prostituição, o ódio, a ira. E dentre esses 12 pecados está a cobiça. Cobiça é um sentimento baixo de consciência, que as pessoas querem tudo para ela, mas no final ela perde tudo, porque Paulo diz que nada temos trazido para este mundo. Quando o homem nasce, já está tudo aqui no universo, é ou não é? A terra, o mar, os peixes, o ouro, a prata, e o homem pensa que é dele. Isso é do fluxo do universo. O que você precisa é de paz, o que para você precisa é de amor, o que você precisa é de equilíbrio, e você precisa de salvação. Porque Jesus disse que de dentro do coração do homem já nasce o pecado. E a cobiça é um pecado que foi colocado no coração do homem. Assim como a inveja, assim como a prostituição, assim como o dolo, são pecados que estão dentro do homem. E nenhum de nós estamos livres desse pecado. Porque esse pecado é o desejo de Satanás no coração do homem. Porque o homem foi feito limpo, puro. E antes do pecado entrar dentro do coração do homem, o homem tinha uma vida eterna aqui na terra. O homem não adoecia, o homem não morria. O homem era para viver aqui nessa terra para sempre. Mas existiu um ser que era anjo de luz, que criou o pecado no coração dele e colocou esse pecado dentro do homem, infringindo o homem. Porque Deus, quando colocou o homem, nossos pais ali no Jardim do Éden, ele deu uma lei, uma única lei. De tudo, Adão, comerás livremente aqui no Jardim do Éden. Você pode comer até o fruto da árvore da vida. Agora ali tem um fruto de uma árvore chamado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela não tocarás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas aquele anjo que era de luz, que agora é um anjo de trevas, titulado por Satanás, eles agora tenta fazer o homem e a mulher comer um fruto proibido por Deus. E quando o homem vai lá e come aquele fruto, ali foi como o homem abrisse o seu coração para o desejo de Satanás entrar. Porque o homem diz, certamente se comeres, abrirão os olhos e fica sendo igual a Deus. Ora, ninguém pode ser igual a Deus. E quando o homem comeu aquele fruto, o desejo de Satanás entrou dentro do homem. A cobiça, a inveja, a ganância, o ódio, a ira. E o Espírito de Deus se retirou do homem. O homem ficou desprotegido. Agora o homem está propício à morte. Mas Deus não quer que o homem morra. Então o corpo do homem se degenerou. O homem ficou como um parafuso quando molha, se decompõe. O homem passou a ter uma vida limitada, como um saco de açúcar, um saco de arroz, prazo de validade vencida. E mesmo assim, um homem vivendo nessa terra, poucos minutos, com prazo de validade vencida, ele sempre está correndo, correndo, querendo enriquecer, e sem saber que o ouro e a prata é de Deus e que um dia a ferrugem vai corroer tudo isso. Mas agora, meu amado, você tem que se libertar da ganância. Você tem que se libertar da avareza, do pecado. Senão, você não vai entrar no reino de Deus. Há 2000 anos atrás, Deus enviou o seu Filho Jesus a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio aqui exatamente para nos limpar do pecado. Talvez você até canse de ouvir eu falar em tanto essa palavra pecado, mas você
tem que diagnosticar o que é pecado. Pecado é esses desejos. As pessoas matam, roubam, cobiçam, prostituem, e as pessoas precisam se libertar disso. Porque se a pessoa não se libertar do pecado, ela pode achar todos os tesouros do mundo, mas ela não vai ter satisfação. Porque enquanto há pecado no coração do homem, o homem não é salvo e nem acha satisfação. Sabe por quê? Porque um coração que tem pecado, o Espírito de Deus não pode habitar. Então Jesus ele veio aqui, se batizou exatamente pelas mãos de João Batista para assumir no corpo dele mesmo todos os nossos pecados. Jesus nunca cometeu um pecado, mas foi o homem que recebeu e carregou mais pecado. E sabe de quem era esse pecado? O meu, o seu. E quando você crê que Jesus, ao ser batizado aos 30 anos pela mão de João Batista, e Jesus se batiza exatamente para cumprir a justiça de Deus, para receber nele mesmo o jugo do pecado. Por isso que ele diz: João, me batize, pois assim me convém cumprir toda a justiça de Deus. E João recusou batizar Jesus, porque as pessoas que João batizava eram as pessoas que realmente tinham pecado. E quando aquelas pessoas se arrependiam, instigado por João: arrependa, porque o machado está colocado no pé da árvore, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. João ali está despertando aquelas pessoas. E as pessoas chegavam diante de João e diziam: João, o que é que eu faço? Então João, para colocar na mente dela que ela se arrependia e ficar limpa, João mergulhava, batizava, lavava no Rio Jordão. E Jesus, por que ele quer se batizar? Então Jesus se batizou para receber, para assumir nele mesmo toda a nossa culpa de pecado. Só assim, meu amado, você pode ficar livre de toda a culpa. E aí Jesus, ao ser batizado, ele faz o mesmo papel que outrora era feito pelo sacerdote. Porque João Batista ele faz o papel que mesmo os seus ancestrais faziam. As pessoas levavam diante do sacerdote um cordeiro. E ali ela confessava o pecado. E o pecado dela, por imposição de mão, é transferida para aquela oferta, para aquele cordeiro. E depois que o cordeiro, a oferta, recebia o pecado, ela era imolada, ela era morta para pagar o pecado. Agora Jesus, ele agora está sendo esse último cordeiro de Deus. E João Batista, ele é da descendência dos sacerdotes de Levi. E o papel do sacerdote era transferir o pecado para a oferta. E agora, João Batista ele faz o último trabalho profético e sacerdotal, transferindo nossos pecados para Jesus ali no Rio Jordão. Então Jesus se batizou para assumir, para receber nele mesmo os nossos pecados. E 3 anos e meio depois, Jesus ele morre na cruz do Calvário para pagar o teu pecado, para eliminar a tua culpa, para eliminar, purificar-te de todo o pecado, porque todos pecaram. E não adianta você pensar que beber ou fugir para outra realidade, ser rico, vai ficar livre do pecado. Não. Você só é livre do pecado quando todo o teu pecado é transferido para Jesus. E Jesus paga na cruz. E você agora tem o direito de receber o verdadeiro tesouro lá do céu, que a ferrugem e a traça não corrói. E agora você está liberto para entrar no reino de Deus. Ilustrações do irmão Arnaldo para a sua reflexão e a sua meditação no Evangelho da Água e do Espírito.